Paris Saint-Germain versus Manchester City. De um lado, um clube que tem acumulado eliminações sucessivas na Liga dos Campeões, mesmo após ter esbanjado dinheiro no mercado de transferências, trazendo as maiores estrelas do futebol mundial. Ridicularizado até mesmo por parte da imprensa, o PSG é hoje considerado um circo e é por muitas vezes desrespeitado ao ser comparado com São Caetano, o famoso São Caetano da Europa. Do outro lado, o Manchester City é xodó de torcedores e da imprensa, e após conquistar sua tríplice coroa, é hoje considerado modelo de gestão de futebol e também econômico. Mas será que essa dicotomia faz sentido? Será que é tão simples assim? É isso que vocês vão ver nesse vídeo. Fala galera, meu nome é Fred, sejam bem-vindos ao EP Loucos. E esse vídeo demorou um pouco para ser produzido porque está rico em detalhes. E se você aprendeu qualquer coisa, por menor que seja, por favor deixe seu like e principalmente se inscreva no canal, porque a gente está precisando do seu apoio para crescer nesse iniciozinho. Valeu? Ao avaliar o desempenho dos dois projetos, a gente tem que ir muito mais além do que simplesmente avaliar os resultados. Ganhou a Champions, sucesso; não ganhou a Champions, fracasso, como muitos da mídia têm insinuado aí. O que vejo bastante é a galera fazer uma comparação que eu acho particularmente ridícula, que é dizer que o Manchester City nunca teve a Liga dos Campeões como prioridade, e o Paris Saint-Germain sempre colocou isso como uma obsessão. E isso para mim é muita ingenuidade, né? Você não pode imaginar que um clube do tamanho do Manchester City não colocava a Liga dos Campeões como prioridade. É óbvio que a Liga dos Campeões passou a ser uma prioridade a partir do momento que os grupos adquiriram esses clubes e passaram a investir fortunas e fortunas a cada mercado de transferências. Achar qualquer coisa além disso é ilusão. O fato de Guardiola ter falado em entrevistas diversas vezes que a Champions não era uma prioridade era simplesmente uma tática ali do treinador para poder desviar a atenção com relação a esse tópico e tirar a pressão dos jogadores com relação a essa obrigação de ganhar a Liga dos Campeões. Mas em nenhum momento passou pela minha cabeça que a Liga dos Campeões não fosse uma prioridade absoluta do Manchester City. Sempre foi. A questão é que, obviamente, quando você tem um treinador do nível de Pep Guardiola, você jamais vai ameaçar ou pensar na possibilidade de demiti-lo em caso de insucesso na Liga dos Campeões. Isso é bem óbvio. É uma situação completamente diferente. Guardiola veio pensando no projeto a longo prazo. Agora, pelo nível da competição, é de se imaginar também que a Premier League seria bastante valorizada, mesmo não ganhando a Champions, pelo nível de dificuldade que é ganhar a Premier League. Isso é natural. Sempre foi assim. E à medida que o tempo passa, que a Premier League vai ficando cada vez mais difícil, cada vez mais investimento é feito por parte dos clubes grandes na competição, é de se imaginar que ganhar a Premier League seja cada vez mais valorizado, né? É um feito muito importante. O que não significa que a Liga dos Campeões não seja o topo da prioridade, porque sempre foi para os dois clubes. Então, com relação a esses dois clubes, vale a pena mencionar o seguinte. Apesar de ter idades completamente diferentes, né? O PSG é muito mais novo, formado na década de 70, e o Manchester City é um clube mais do que centenário. A gente vai analisar aqui os pontos altos e baixos principais ao longo da sua história. Primeiro, há uma instabilidade muito grande na história de ambos os times. O PSG teve momentos de glória, mas teve muitos momentos de dificuldades financeiras que o colocaram num patamar completamente diferente. Então, o primeiro momento de destaque é exatamente o momento que influenciou na compra do Paris Saint-Germain pelo Canal Plus. Era um momento que o Paris Saint-Germain tinha dificuldades financeiras, não conseguia fazer grandes contratações, e é aí que entra o Canal Plus para poder dar aquela ingestão de dinheiro, né, de investimento, para proporcionar que o time pudesse trazer grandes nomes. E o grande nome, destaque dessa época, obviamente, era o Raí, que até hoje é considerado um dos grandes ídolos, se não o maior ídolo da história do Paris Saint-Germain. Nesse período foi exatamente o momento que o Paris Saint-Germain teve muitas glórias, né? Considerada a Era de Ouro, porque o clube conseguiu destaque não só nacional, mas também com título em nível europeu. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Só que logo depois dessa era mais gloriosa, o clube voltou a ter dificuldades financeiras, principalmente porque o Canal Plus fez alguns investimentos ruins e isso gerou mais instabilidade financeira para o clube.
Dessa forma, o Canal Plus, com essa dificuldade financeira, resolveu vender o Paris Saint-Germain. E dessa vez, um grupo americano foi o que fez a aquisição, né? Colony Capital. Com a aquisição desse grupo americano, o PSG conseguiu arrumar a casa, porém o grupo percebeu que não teria condição de investir para mudar novamente o patamar do clube e colocá-lo naquele nível que tinha conquistado na década de 90 de muitos títulos. Então, a ideia daquela época foi abrir e vender parte das ações para um grupo que tivesse condição de investir, para que Paris Saint-Germain pudesse novamente dar mais um salto. E é aí que vem o grupo de investimentos do Qatar, QSI. Com a chegada do grupo do Qatar, o PSG mudou completamente seu patamar, né? Passou de ser um clube, muitas vezes ali no início dos anos 2000, brigando para não cair, com diversas dificuldades financeiras, problemas diversos, para ser um clube sem dívida e um clube cuja ambição não tinha limites, né? Aos poucos, Qatar foi tomando cada vez mais poder, adquirindo o restante das ações e ficou absoluto no comando do clube. Então, nesse aspecto, quando a gente compara com o City, a gente vê muitas semelhanças, né? Antes dos investimentos chegarem, o City passava por muitas dificuldades financeiras, teve que amargurar diversos rebaixamentos, apesar de ter tido algum sucesso ali nas décadas de 60 e 70, foi importante, inclusive também um título europeu, o mesmo título europeu conquistado pelo Paris Saint-Germain, a gente vai ver mais na frente. Porém, o clube logo voltou para a sua montanha-russa, característica de ter problemas com instabilidade logo depois, na década de 80 até os anos 2000, ou seja, um longo período de decadência e instabilidade. Abrindo parênteses aqui, é bastante interessante, porque enquanto o City estava tendo que lidar com rebaixamentos para a segunda, inclusive para a terceira divisão, o seu grande rival, United, estava nada mais nada menos no final da década de 90, conquistando a sua tríplice coroa, que é um fato fantástico, inédito, né? A única tríplice coroa conquistada por clubes ingleses até então. Obviamente que agora o City igualou o feito depois de muitos anos. Mas é isso. Então, naquela época, era um momento que o City estava comemorando a sua ascensão da terceira para a segunda divisão. Enquanto isso, o United estava conquistando sua tríplice coroa, ganhando a Liga dos Campeões de maneira histórica. E aí emendou não só o acesso em 98-99 para a segunda divisão, como também na temporada seguinte o time voltou à Premier League. Porém, novamente rebaixado na temporada seguinte. Então, apenas a partir de 2002 é que o Manchester City volta à primeira divisão para ficar. E é nesse contexto que o clube é adquirido, quando o clube fica estável na primeira divisão de 2002 a 2007. E foi nesse contexto de estabilidade em termos de continuar na primeira divisão que o primeiro-ministro tailandês Thaksin Shinawatra comprou o clube em 2007. Quando você olha o histórico de contratações que foi feito antes de 2007 para depois de 2007, é ali que acontece a grande mudança. E no caso do Paris Saint-Germain, isso só aconteceu quando o grupo do Qatar chegou. Já no caso do Manchester City, quando o tailandês assumiu, um ano antes, né, uma temporada antes do City assumir, ele já conseguiu fazer investimentos substanciais e mudar o patamar do clube. E o Paris Saint-Germain ficou com esse problema de, apesar de ter tido investimentos do Canal Plus e do Colony Capital ao longo da sua história, não foram investimentos suficientes para gerar uma dominância e uma continuidade de investimentos para a formação de um clube forte. Eram investimentos mais isolados que tinham uma data de validade. Após adquirir o clube, Thaksin percebeu o seguinte: depois de uma temporada, ele entendeu que o clube só conseguiria alcançar o nível que ele almejava se ele vendesse o clube para um grupo que conseguisse investir para colocar o Manchester City no patamar que, segundo ele, o Manchester City merecia. Foi assim que ele resolveu vender o clube e o Abu Dhabi entrou na jogada. E aí fica bem claro, quando você avalia os dois clubes, que esses clubes são nada mais nada menos que a força dos seus estados, né, das suas nações, investindo em clubes de futebol. No caso do Paris Saint-Germain é a força da família real do Qatar e no caso do Manchester City é a força da família real dos Emirados Árabes. Então vale a pena também lembrar o seguinte: muita gente considera Nasser El-Khelaifi como dono do Paris Saint-Germain, e isso está incorreto. Eu até vi noticiando em alguns sites de forma equivocada que ele é o dono do clube. Na verdade, o dono do clube é o Sheikh Abdullah bin Hamad Al Thani.
A família Al Thani é a família mais rica do Catar, exatamente porque é a família real. Então, o papel do Nasser El-Khelaifi aí é bem claro. Ele ocupa duas posições, chairman, ou seja, uma espécie de presidente, e o CEO. Então, ele está ocupando as duas funções mais importantes da gerência do clube. E aí já é uma diferença nítida para o Manchester City, né? Porque no caso do Manchester City, o chairman é o Sheikh, né? Al Mubarak, que já apareceu aí diversas vezes dando entrevistas, e o CEO é o Fernando Soriano, que muitos devem conhecer, porque recentemente esteve ao Brasil para anunciar a aquisição do Sport Clube Bahia. E aí vale a pena a gente puxar esse debate, né? Que no caso do Paris Saint-Germain, essas duas funções importantes de chairman e CEO são exercidas por um único cara. Então, Nasser El-Khelaifi monopoliza as principais decisões do clube. E aí a gente pode debater de forma crítica como o poder de Nasser El-Khelaifi no Paris Saint-Germain e o fato de ele ocupar as duas funções mais importantes do clube tem contribuído para as falhas que o clube tem tido nos últimos anos, né? Outro ponto interessante é essa posição de CEO do Manchester City, que hoje é ocupada por Fernando Soriano, mas no início do projeto era ocupada por Gary Cook. O que é interessante sobre esse caso é que, embora ninguém discuta Gary Cook profissionalmente, a qualidade do seu trabalho, ele foi demitido por uma questão de comportamento, que é um fato curioso e que eu vejo pouca gente discutir. Então a organização do Manchester City também passou por período de turbulências e a maior delas, sem dúvida alguma, foi ter que demitir seu CEO pelo fato de ele ter mandado um e-mail com insultos à mãe de um ex-jogador do City, Nedum Onuoha, a mãe de Nedum Onuoha, que hoje é inclusive comentarista da ESPN britânica, mandou um e-mail para tentar negociar melhores condições de salário do seu filho e cliente naquela época. Então Gary Cook, nesse período de negociações, mandou um e-mail insultando a mãe do jogador, Nedum Onuoha, que inclusive nessa época lutava contra o câncer. Então imagine como ela deve ter se sentido naquela época. Então o Manchester City decidiu, pouco tempo depois, após análise, trocar o CEO e Fernando Soriano assumiu e continua no clube até hoje. Outro parênteses sobre Gary Cook, que agora é uma história engraçada, curiosa, é que imagina a loucura. Ainda no período de transição do primeiro-ministro tailandês, Thaksin, para o Abu Dhabi Group, Gary Cook escutou numa conversa telefônica, num outro idioma, que o mercado de transferências estava muito complicado, estava muito bagunçado e eles não estavam conseguindo trazer o grande nome, a estrela, para iniciar esse novo projeto. E aí, num problema de tradução, quando a informação chegou a Gary Cook, que deveria ser de que o mercado está muito complicado, muito bagunçado, e estaria muito difícil contratar um grande jogador, chegou a ele o Iageren Messi. O Iageren Messi. O que seria, nós, Manchester City, estamos indo atrás de Messi. Queremos contratar Messi. Estamos contratando Messi. E assim, Gary Cook chegou a discutir no clube a possibilidade de enviar uma proposta para o Barcelona, isso em 2008, para contratar o que já era um dos melhores jogadores naquela época, né? Messi, pelo Barcelona, uma proposta que giraria em torno de 70 milhões de libras. Porém, antes da proposta oficial se concretizar, foi esclarecido que houve ali um problema de comunicação e que a única coisa que estava se querendo dizer é que era difícil contratar um jogador de peso. E é curioso porque foi divulgado um tempo depois que o presidente do Barcelona, Joan Laporta, chegou a afirmar que teria considerado caso uma proposta oficial de 70 milhões de libras por Lionel Messi fosse feita naquela época. Lembre-se, 70 milhões de libras é muito dinheiro, mas naquela época, 2008, era uma fortuna. Então faria todo sentido realmente o Barcelona considerar a venda do jogador. Claro que ninguém sabe se essa compra seria realmente concretizada ou não. Mas só de imaginar que Lionel Messi poderia ter sido a primeira grande contratação do City nessa nova era, seria um negócio fantástico, né? Você ter Messi construindo sua carreira no auge, né? No início ali do auge até o final, toda na Premier League, seria um negócio incrível só de pensar. Com relação aos títulos, a diferença de antes da aquisição para depois da aquisição é bem nítida, né? A aquisição que eu falo é a aquisição principal, que transformou os clubes em clubes ricos, 2011 PSG, 2008 Manchester City, e nesse caso ambos tinham, antes da aquisição, 2 títulos nacionais cada. A dominância do Paris Saint-Germain em Copas era maior, 8 títulos de Copa da França, 3 de Copa da Liga Francesa, e no caso do Manchester City,
4 FA Cups, que é a Copa mais tradicional, a mais antiga, o torneio mais antigo da Inglaterra, 2 EFL Cup, né, que é a Carabao Cup, que é menos famosa, mas que também tinha relevância, principalmente para o City antes da aquisição, e aí 2 Supercopas para o Paris Saint-Germain e 3 para o Manchester City. Depois da aquisição, o cenário mudou completamente, e aí tem uma diferença clara. O Paris Saint-Germain é dominante em seu país. A dominância é absoluta. Para vocês terem noção, o maior campeão francês há muito tempo era o Saint-Étienne, que tinha 10 títulos. E essa marca era fantástica porque nem o grande Lyon de Juninho Pernambucano, heptacampeão francês, né, conseguiu aqueles 7 campeonatos seguidos da Liga Francesa, conseguiu chegar perto desse número de 10 títulos franceses que o Saint-Étienne tinha. E o Paris Saint-Germain foi o único, agora, recentemente, a superar essa barreira e a se tornar absoluto o maior campeão da história da França. Isso é muito marcante. Isso tem que ser mencionado. Era um recorde que estava aí há décadas e ninguém conseguia superar. Além de ser campeão absoluto da Ligue 1, com 11 títulos, contra 10 do Saint-Étienne e 9 do seu grande rival Marseille, o Paris Saint-Germain é absoluto em todas as outras competições. É um domínio absoluto na França. 14 títulos da Copa da França contra 10 do seu rival Marseille, 9 títulos da Copa da Liga Francesa e o segundo colocado é o Strasbourg, que só tem 4 títulos. Então é um domínio absoluto que torna o Paris Saint-Germain o maior clube da história do país. No caso do Manchester City, obviamente o caminho é muito mais longo a ser percorrido e o clube ainda precisa vencer muitos títulos para alcançar os maiores campeões da Inglaterra. Mas isso principalmente porque o campeonato é muito mais difícil, tem muito mais clubes grandes e é muito mais competitivo, né? Porém, essa dominância dos últimos anos já foi o suficiente para o clube deixar para trás, por exemplo, o Chelsea, em termos de campeonato inglês, o Spurs, que só tem 2, e agora, enfim, igualou o Everton, né? Que já foi um dos grandes, né? Um dos grandes 5 clubes da Inglaterra, naquele iniciozinho da era Premier League, e agora está num caminho cada vez mais consolidado para fazer história e tentar se igualar no futuro ao seu rival, o Manchester United. No caso do Paris Saint-Germain, que muita gente acha que não tem título europeu, mas tem. O futebol não começou a partir dos anos 2000, né? Então, o Paris Saint-Germain já tinha uma campanha histórica da Taça das Taças na temporada 95-96, em que foi campeão, e também teve uma outra campanha no ano seguinte, fantástica, e que foi vice-campeão, perdendo para o grande Barcelona nessa época, na temporada 96-97. E aí, no caso, todo mundo sabe, né? A Liga dos Campeões de 2019-2020 foi naquela época da pandemia que perdeu para o Bayern na final e foi também vice-campeão. Com relação à Taça das Taças, esse torneio naquela época é o equivalente ao que hoje é a Liga Europa. Em termos de reconhecimento, era o segundo torneio mais importante da Europa naquela época. Então, em termos de importância, era como se fosse a Liga Europa hoje. Então, é um torneio de relevância e tanto o Paris Saint-Germain quanto o Manchester City já tinham essas conquistas antes da sua aquisição. No caso do Manchester City, ela aconteceu em 69 e 70. E aí, enfim, eles foram campeões da Liga dos Campeões em 2022-2023. Vale a pena mencionar, claro, que, novamente, esses títulos do PSG, conquistados antes da aquisição, foram exatamente naquela era de ouro que a gente já tinha mencionado, da década de 90, e o grande destaque desse time era Raí, né? Então, um dos maiores ídolos da história do clube não saiu de mãos vazias e foi importante para esse título de Taça das Taças. Vale lembrar que para ser campeão da Taça das Taças, o Paris Saint-Germain teve que passar pelo difícil La Coruña na semifinal, La Coruña de Mauro Silva e Bebeto. Era o iniciozinho ali de uma grande campanha do La Coruña e de uma grande fase que permeou até o início dos anos 2000. Então era um time muito forte e difícil de ser batido. Um grande craque saiu feliz e o outro saiu frustrado. E que tal a gente analisar o impacto desses clubes nas mídias sociais? O Instagram, que é uma das mídias sociais mais utilizadas hoje em dia, nos mostra que o Paris Saint-Germain é um dos clubes mais seguidos na plataforma, com mais de 67 milhões de seguidores. O Manchester City, por sua vez, tem mais de 46 milhões de seguidores e este número cresce e cresce principalmente agora que o clube foi campeão da Liga dos Campeões.
Eu tenho acompanhado o número de seguidores desses dois clubes para poder fazer esse vídeo na última semana ou nas últimas 2 semanas e eu percebi uma tendência interessante. O Paris Saint-Germain tem perdido significativamente em seu número de seguidores nos últimos dias. Fato que eu acredito e atribuo à saída de Lionel Messi. Sem dúvida alguma, a chegada de Messi deu um boost ali no número de seguidores e muitos estavam seguindo para poder acompanhar os passos de Messi enquanto ele estava jogando no PSG. Imagino que agora ele indo para o Inter de Miami, é natural que parte desses seguidores migrem das contas do PSG para as contas do Inter de Miami. Só para ilustrar o que eu estou falando, né, para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a pesquisar sobre esses dois clubes, o número de seguidores no Instagram do Paris Saint-Germain era 67,6 milhões. Esse número caiu para 67,3 milhões, como vocês viram, mas atualizando esse dado para hoje, quando eu estou finalizando esse vídeo, caiu para 67,1. No caso do Manchester City, era 46 milhões, mais ou menos ali, logo depois do título da Champions, e vem crescendo, né? Aos poucos, chegou a 46,3 e quando eu olhei agora, chegou a 46,4. Imagino eu que seja o impacto da tríplice coroa, enquanto no caso do Paris Saint-Germain é o impacto da saída de Messi. Isso aqui é só para dar uma ideia do quanto esses clubes se tornaram populares em comparação com os demais. Aqui vale a pena abrir um parênteses e dizer, quando um bilionário resolve investir num clube como esse, o objetivo vai muito além do que ganhar dinheiro, tirar lucro ou pensar nisso como um negócio. Principalmente quando esses clubes que têm um Estado por trás investem nessas grandes ligas, o objetivo passa por poder, demonstração de influência e consolidação da marca. E a marca, no caso do Paris Saint-Germain, no caso do Manchester City, em boa parte está ligada ao seu próprio país. Então o Paris Saint-Germain está fortalecendo a imagem do país, Catar, assim como o Manchester City tem enraizado no seu clube a marca do seu país, o país que financia essas grandes contratações. Então, a cada grande nome, cada grande jogador que se traz, existe a marca do país que conseguiu realizar esse feito. E não à toa, para o Paris Saint-Germain foi tão importante ter as maiores estrelas do futebol mundial durante a Copa do Mundo. O objetivo era associar as marcas Qatar, Paris Saint-Germain e Copa do Mundo com sucesso. Principalmente em países cujas questões de sociedade, culturais, direitos humanos são extremamente controversas e discutidas em vários lugares do mundo, né? De uma maneira negativa. Então o objetivo é associar a imagem desses países com algo positivo. Quando você observar e ouvir falar no país, você vai lembrar das conquistas dos grandes jogadores do futebol, antes de lembrar de qualquer atrocidade que esteja sendo cometida por lá, né? O mesmo processo também está sendo feito por parte da Arábia Saudita, tanto no contexto nacional, investindo no seu campeonato, que a gente já falou aqui no canal, como também o investimento que tem sido feito no Newcastle e a ideia de se sediar a Copa do Mundo mais à frente. Do ponto de vista econômico, é interessante ver essa lista aqui da Forbes. Eu vou deixar o link para vocês na descrição. É bem interessante porque vocês podem analisar a lista completa e clicando em cada um dos clubes, vocês conseguem informações mais detalhadas da situação financeira de cada um. É importante mencionar aqui que mesmo não conquistando a Liga dos Campeões ainda, é inegável que o Paris Saint-Germain é um dos maiores clubes do mundo. Do ponto de vista de popularidade, do ponto de vista de dominância nacional, do ponto de vista do poder de contratação, e a Forbes indica aqui para você que o Paris Saint-Germain, nessa lista, é o 7º clube em valor. Acima deles, Liverpool, Barcelona, United e Real Madrid, com o Bayern de Munique ocupando a 6ª colocação. Vale destacar nesta lista como há uma predominância dos clubes ingleses, sendo que o top 6 da Inglaterra está no top 10 geral. Com relação à lista da Forbes, sempre havia essa briga entre Real Madrid e Manchester United lá no topo. Eles sempre foram os clubes mais valiosos do mundo, financeiramente falando. Outro fato importante é a predominância de clubes ingleses na lista dos mais valiosos do mundo. Isso é uma tendência que tende cada vez mais a aumentar, porque a Premier League tem ficado cada vez mais forte e tem conseguido
negócios de direitos de TV cada vez mais relevantes e com valores astronômicos. Então a tendência é que esses clubes fiquem cada vez mais ricos e com cada vez mais força para contratar jogadores no mercado de transferências. Com relação à determinação dos valores, assim como o Transfermarkt consegue definir a partir de determinados critérios o valor de um determinado jogador, de acordo com sua idade, seus dados de performance no ano anterior, e vai atualizando ano a ano, né, com a ajuda de especialistas que conseguem contribuir e chegar num valor comum, a Forbes também utiliza diversos critérios para definir o valor desses clubes, considerando principalmente a receita e o potencial que esses clubes têm para atrair patrocínio e para contratar jogadores. E aqui foi o detalhe que eu falei para vocês. Eu vou colocar o link aqui na descrição e aí vocês podem clicar no clube de interesse e vocês vão ver o desempenho nos últimos 10 anos desse clube em termos de valor global, segundo a Forbes, receita e também saldo operacional, considerando os custos que o clube tem para se manter. Então, o Paris Saint-Germain, mesmo tendo um saldo negativo nos últimos 2, 3 anos, ele está conseguindo valorizar a sua marca. E nesse último ano, valorizou 32% no seu valor global. E o caso do Manchester City valorizou 18% também, porque já estava num valor muito maior, né? É mais fácil você crescer quando o seu valor é menor do que quando você está com um valor bem mais alto. Avaliando o ano de 2014, a história foi a seguinte: em meados do projeto do City e 3 anos depois da aquisição do PSG, como estava a situação do clube. Para o PSG, a situação era de investimento, mas para o City também, o PSG mais, porque estava iniciando o projeto. Mas o que eu destaco aqui é que nessa época, o valor do PSG era praticamente metade do valor do City, né? Porque o City já estava bem mais adiantado no seu processo, porém o Paris Saint-Germain conseguia gerar mais receita. E agora chegamos no ponto crucial dessa discussão. Tudo que a gente tem falado aqui, de como é difícil gerenciar esses clubes, de como é difícil colocá-los num patamar dos clubes já tradicionais como Real Madrid e Barcelona, um ponto importante que tem ajudado demais os clubes ingleses, de uma maneira geral, é a negociação por direitos de TV, que aí, claro que o City também faz parte disso, contribui para que o campeonato seja valorizado, mas vai muito além do que o Manchester City, né? Depende muito mais de como o campeonato é organizado e da qualidade dos jogadores que esse campeonato tem. A diferença dos direitos de TV na Premier League e na Liga Francesa é um abismo, e isso ajuda demais o clube a ser gerenciado, porque o Manchester City consegue gerar muito mais receitas pelo fato de estar sempre no topo da liga que mais paga em direitos de TV do mundo. E isso já é uma grande vantagem competitiva que o Manchester City tem em relação ao PSG. E aí a culpa não é do clube, né? O clube faz de tudo para se valorizar, mas ele é limitado pela liga em que ele se encontra. Como seria a realidade se o Paris Saint-Germain jogasse na Premier League? Seria completamente diferente. E o fator positivo desse tipo de negociação é que à medida que uma liga consegue uma boa negociação de direitos de TV, isso impulsiona a liga de uma maneira extraordinária e atrai cada vez mais jogadores, e aí vira um ciclo virtuoso, né? Que à medida que a liga traz melhores jogadores, consegue atrair melhores direitos de TV, que é exatamente o processo que tem acontecido na Premier League nos últimos anos. A cada ciclo, eles conseguem atrair mais interesse, mais patrocínio e mais direitos de TV. E isso impulsiona todos os clubes ingleses, inclusive o Manchester City. A situação do Paris Saint-Germain é completamente diferente. E quando, enfim, o time teve uma esperança de conseguir, né, um processo de direitos de TV que impulsionaria as suas contratações e o seu clube, desandou. Olha as últimas negociações de direitos de TV na Premier League. No ciclo atual, os valores totais chegam a mais de 10 bilhões de libras. Nesse período de 4 anos, né? Nesse último ciclo, 2022 até 2025. Olha o coitadinho do PSG na Liga Francesa. Eles quase conseguiram melhorar o patamar de negociações de direitos de TV no período ali da pandemia, quando eles fizeram um acordo com a Media Pro, em que eles conseguiriam ganhar 1,15 bilhões por ano de direitos de TV. Que comparado aos direitos da Premier League, não é nada espetacular, mas para o nível das outras ligas, e principalmente da Liga Francesa, que é hoje a quinta liga da Europa, né, em termos de coeficiente da UEFA, um valor substancial e um aumento significativo em relação às negociações anteriores. Porém, foi um fracasso absoluto.
essa Media Pro, a empresa, né, que ficou com a maior parte dessa obrigação de pagamento dos direitos de TV, não conseguiu cumprir com o prometido. Para piorar, os clubes da Liga Francesa, além de terem que lidar com essa queda de receitas dessa negociação que acabou fracassando, ainda tiveram que lidar com a pandemia, estádios fechados, como todo mundo. Porém, no caso da Liga Francesa foi um pouco pior, porque o campeonato foi cancelado, encerrado antecipadamente, com ainda 25% dos jogos para serem realizados. E isso causou um prejuízo enorme para a Liga e para os clubes. Para vocês terem uma ideia dos direitos de TV negociados atualmente na Liga Francesa, são apenas 791,3 milhões de euros por ano, com a previsão de se aumentar esse valor para mais de 1 bilhão para o próximo ciclo. Estão tentando ainda ultrapassar essa primeira barreira do 1 bilhão de euros, não de libras. Imagine, nesse finalzinho de vídeo, que tal a gente fazer uma viagem no tempo e conferir as principais contratações que esses clubes fizeram durante esse projeto dos novos ricos, e as contratações que deram certo e aquelas que não deram muito certo, né?